Imagine um quebra-cabeça. Não um daqueles que montamos em uma tarde chuvosa, mas um quebra-cabeça colossal, com peças espalhadas ao longo de eras. A história da humanidade, com suas descobertas surpreendentes, é como esse quebra-cabeça. E às vezes encontramos peças que desafiam tudo o que sabemos, peças que parecem não se encaixar em lugar nenhum. Em 1990, uma equipe de pesquisadores russos, explorando a vastidão da região de Kaluga, deparou-se com uma dessas peças. Em meio a rochas ancestrais, um objeto insólito chamou a atenção. Encravado na pedra, como se fizesse parte dela desde o início dos tempos, lá estava ele, um parafuso. Sim, um parafuso com suas roscas familiares e uma finalidade aparentemente clara. A datação da rocha não deixou dúvidas. 300 milhões de anos. Uma época em que, segundo a ciência convencional, a vida na Terra se limitava a criaturas marinhas primitivas. A descoberta, como era de se esperar, causou um rebuliço na comunidade científica. Como explicar a presença de um objeto manufaturado claramente tecnológico em um período tão remoto? Para compreender a magnitude do enigma, precisamos voltar no tempo. Imagine a Terra há 300 milhões de anos, um planeta diferente com continentes ainda se formando, oceanos vastos e uma atmosfera carregada de gases tóxicos para nós, humanos. A vida, ainda em seus estágios iniciais, se agarrava aos oceanos. Criaturas estranhas, hoje extintas, nadavam em mares rasos. Não havia humanos, nem primatas, nem sequer dinossauros. A ideia de uma civilização capaz de produzir um objeto de metal com tecnologia de usinagem era simplesmente inimaginável. E, no entanto, lá estava o parafuso, desafiando a nossa compreensão do passado. A descoberta em Kaluga não é um caso isolado. Ao redor do mundo, arqueólogos e pesquisadores já encontraram objetos que desafiam a cronologia tradicional. São os chamados OPART, Out of Place Artifacts, em inglês, artefatos fora de lugar e fora de época. A descoberta do parafuso de 300 milhões de anos, assim como outros OPARTs, abre um portal para o reino da especulação. Se a ciência com seus métodos rigorosos não consegue explicar, o que nos resta senão explorar as fronteiras do conhecimento, aventurar-nos por caminhos não convencionais? E se em um passado remoto, muito antes do que imaginamos, civilizações avançadas floresceram e desapareceram, deixando apenas migalhas de sua existência para nos intrigar? Seria o parafuso uma dessas migalhas, um testemunho silencioso de um passado esquecido? E os visitantes de outros mundos? Seriam eles os responsáveis por semear a vida na Terra, ou, quem sabe, por deixar artefatos enigmáticos como o parafuso, como lembranças de suas visitas? A ideia de que não estamos sozinhos no universo é antiga e persistente, e a ufologia se alimenta de mistérios como o do parafuso russo. E a viagem no tempo? Se, em um futuro distante, a humanidade dominar a arte de viajar no tempo, quem pode garantir que viajantes do futuro não tenham deixado rastros de suas incursões no passado? Seria o parafuso uma peça perdida de uma máquina do tempo, um objeto trivial para seus criadores, mas um enigma indecifrável para nós? Diante de mistérios como o do parafuso de 300 milhões de anos, a ciência, com sua abordagem cautelosa, busca explicações dentro dos limites do conhecimento estabelecido. E, de fato, existe uma teoria que tenta explicar o enigma do parafuso de forma racional, sem recorrer a civilizações perdidas, alienígenas ou viagens no tempo. A teoria mais aceita entre os cientistas é que o parafuso seria, na verdade, um fóssil de um animal marinho conhecido como crinoide. Os crinoides, também chamados de lírios do mar, são animais marinhos que se assemelham a flores, com um corpo em forma de cálice e braços flexíveis. A teoria dos crinoides, embora pareça a mais plausível, não é unânime. Críticos argumentam que a semelhança entre o parafuso e os crinoides é apenas superficial
e que a complexidade do objeto manufaturado não pode ser explicada por processos naturais. O debate continua aceso, de um lado, a ciência, com sua busca por evidências e explicações racionais, do outro, a imaginação humana, explorando as infinitas possibilidades que o desconhecido oferece.